Muito bem, chegamos à lição de número 12 com o título Do Julgamento à Ressurreição. Então nós vamos entender que Jesus Cristo, ele é preso na quinta-feira à noite, bem de madrugadinha. Agora ele é levado ao julgamento. Esse julgamento também passa-se pela madrugada, que é contra as leis judaicas. Jesus pela manhã também é apresentado ao sumo sacerdote. Nós vamos ver que ele é apresentado a dois sumos sacerdotes que ali atuavam naquela época. Anás, que era o sacerdote e que já estava passando, o sumo sacerdote estava passando então essa tarefa para o seu genro Caifás, porque Anás era sogro de Caifás, então ele também é julgado ali, ele é levado a Pilatos, e nós vamos entender que Jesus, ao ser levado ali a Pilatos, Pilatos tenta impedir aquela crucificação, porque Pilatos não vê um erro grave em Jesus para que ele fosse morto, mas acontece que Pilatos sabia que os judeus tinham as suas leis, tinham as suas regras, e Pilatos tenta se esquivar, e Pilatos diz a eles: então julgue eles você mesmo, julgue ele vocês mesmos. Mas eles dizem, né, não, mas nós não podemos matar alguém. Então veja bem, se eles não podiam matar, por que eles podiam condenar à morte? É claro que havia o Sinédrio, havia esse tribunal principal ali dos judeus, mas só que eles agora agem contra Jesus de maneira religiosa, de maneira política, de maneira autoritária, mas nós sabemos que tudo estava no controle do Pai, tudo estava no controle de Deus, e que era necessário Jesus Cristo morrer para que os nossos pecados pudessem ser pagos, perdoados. E agora Jesus então se encontra nessa situação, e Jesus veio justamente para esta missão. Então aqui nós temos o texto áureo: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o seu espírito. João capítulo 19 versículo 30. É interessante essa frase porque ele diz: consumado és, consumado está. Então Jesus na cruz do Calvário, ele consumou a salvação. Jesus fez tudo. Quando ele entrega o seu espírito, todas as profecias que estão no Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse o seu primo João Batista, quando olhou, viu ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje existem seitas que dizem que depois, numa certa ocasião, é que Jesus consumou a salvação nossa lá nos céus. Então cuidado com isso, porque Jesus nasceu da jovem Maria, ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, 3 anos e meio depois, ele é pendurado na cruz do Calvário numa sexta-feira, ressuscita 3 dias depois, no domingo pela manhã, que era a Páscoa judaica. 50 dias depois dessa Páscoa judaica, havia uma festividade chamada Pentecostes, aonde vem o Espírito Santo inaugurando a igreja. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, prega 40 dias ressurreto, aparece a várias pessoas, aparece a Maria Madalena, aparece aos seus discípulos, aparece uma certa ocasião, como disse o apóstolo Paulo, disse assim o apóstolo Paulo que ele se apresentou a mais de 500 irmãos, ele foi visto por mais de 500 irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Então, a ressurreição de Jesus, ela é algo confirmado ali pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Tanto foi confirmada que os seus discípulos, seus apóstolos ali no começo da igreja, eles morrem pregando, e eles morrem crendo, e eles morrem dizendo a verdade. E ele ressuscitou. Aleluia. Leitura bíblica em classe se encontra em São João capítulo 19, versículo 17 e 18, depois do versículo 28 ao 30, depois do capítulo 20, do versículo 6 ao versículo de número 10. Vamos agora para a nossa introdução dessa importante lição. Nessa lição, iremos fazer a abordagem da prisão, da condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa missão dele, né, pode ser resumida nessa frase: tudo está consumado. A prisão e a condenação de Jesus. A prisão, nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas, né? Então ele preparou seus discípulos também lá na mesa, quando ele está celebrando a ceia, quando ele está celebrando ali a Páscoa, e ele transforma ela na celebração da Santa Ceia, e ele dá graça ao pão, dá graça pelo pão, e diz: e
e parte o pão de ser o meu corpo que é partido por vós. Ele dá graça ao suco de uva e diz: este é o meu sangue que é derramado por vós. Quando ele faz isso, antes disso ele diz: aqui há um que vai me trair. Então ele já estava preparando, né, através desse discurso. E depois de celebrar a ceia, ele vai ali para o jardim, aonde também, para o jardim de Getsemane, onde também é conhecido como Monte das Oliveiras. Ele sempre ia ali, ele sempre ali fazia o seu culto, ele sempre ali cantava hinos, fazia adoração, né? Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Tanto é que Jesus, ele vai, né, com seus apóstolos mais chegados, uma certa distância para orar, deixa eles ali e vai uma outra distância orar sozinho e diz: Pai, se possível for, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus estava angustiado, porque ele sabia que estava próximo, né, de entregar a sua vida ali, de morrer por cada um de nós. Então ele estava angustiado, tendo concordado Judas, né, em trocar Jesus, em vez de Jesus, por 30 moedas de prata. O traidor identificou Jesus justamente com um beijo. E nós temos algo interessante nos dias de hoje, que nós temos um grande escritor, psiquiatra, né, Augusto Cury, e ele dá o seu testemunho de que ele era um grande ateu, e ele disse que na época nossa vivente agora, que ele se considerava o maior ateu dessa atualidade, e que ele se converte justamente estudando a história de Jesus, porque ele vê que Jesus era um homem muito diferente. E quando Judas dá um beijo nele e trai, Jesus com muita Jesus ali com muito amor no coração diz assim: amigo, com um beijo traíste o filho do homem. Então Jesus foi sincero, ou seja, Jesus não reagia de maneira ofensiva, Jesus não tratava da mesma maneira que era tratado, e isso deixou este homem, Augusto Cury, assim, de uma maneira perplexo, e ele entendeu: este homem é diferente, ou seja, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Da mesma forma que os seus algozes, quando o crucificaram, identificaram ele também dizendo, né, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Então nós vamos ver que Jesus foi julgado durante a noite toda. Depois pela manhã passou ali pela casa de Caifás e depois agora é mandado ao governador. Agora o interrogatório no item 2. Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus, dizendo, né, porque ele fora detido de madrugada e ao amanhecer agora depois passado pela casa de Caifás e levado ao governador. Assim levaram Jesus até ele para, apesar de preferir que fossem os próprios judeus a julgar. Então o Pilatos disse assim: por que vocês não resolvem essa questão? Porque Pilatos entendeu e identificou que era uma questão religiosa. Então disse Pilatos: levai vós, julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Ou seja, que julgamento é esse que já estava previsto? Então, um julgamento que já estava com as cartas marcadas. Ou seja, não é lícito matar. Então que julgamento é esse que não poderia o homem sair com a libertação? Então não poderia ser o veredito, ele tem que ser apenas o que? Condenado. Então, e outra coisa, não é só condenado à morte, porque naquela época também tinha prisão e tinha também açoites, mas eles queriam que Pilatos matasse Jesus. Então, por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar essa pressão política dos judeus, né, cedeu a esta hostilidade. Então, ele cedeu a hostilidade. E agora, o que Pilatos faz? Pilatos, numa tentativa que ele viu que Jesus não tinha nenhum crime, né, sobre Jesus, e ele pega, na época da Páscoa, era sempre era uma questão ali que sempre acontecia de perdoar alguém. E ele traz ele traz um condenado conhecido, que é Barrabás, e coloca um ao lado do outro, coloca Jesus e Barrabás e pergunta ao povo: quem vocês querem que eu liberte? Então gritaram: Barrabás, mate Jesus. Então o povo fez essa escolha, né? No item 3 aqui, a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo uma coroa de espinhos, espinhos afiados, aqueles espinhos daquela região de que se um espinho desse se um espinho desse toca o nosso dedo, toca a nossa pele, ali arde e inflama. Então fizeram essa coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, bateram um caniço em cima
cima, para que ela cravasse na sua fronte, o sangue escorre pelo rosto do nosso Senhor Jesus. Quando eles trazem Jesus de volta a Pilatos, Pilatos fica horrorizado de ver quanto que bateram em Jesus, e Pilatos, achando que o povo ia ficar satisfeito em vê-lo apenas apanhando, e então tentou soltá-lo. O povo insistia, colocou-lhe Barrabás do lado, o povo falou: mata Jesus e solta Barrabás. Então não foi possível que Pilatos salvasse Jesus como ele pretendia fazê-lo, né? Justamente por não ver nenhum erro naquele homem. Tanto é que ele fala, né? Lava as minhas mãos. Nesse momento, Nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades. Neste momento de dor, nesse momento das chicotadas, ele assume as nossas enfermidades, como disse o profeta Isaías. Então ele assume as nossas enfermidades, ele assume as nossas dores, e foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia que está na Isaías 53. Então nós vamos ver que toda a profecia de Isaías 53, ela é cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo, cada detalhe, porque há detalhes impressionantes, porque, veja bem, Jesus nasce numa estrebaria, o primeiro berço seu é um coxo, e quando ele morre, morre entre dois malfeitores, e é sepultado num túmulo de um rico, um túmulo que nunca havia sido ninguém colocado ali. Tudo isso são profecias sendo cumpridas em Jesus. Como é que alguém que o primeiro berço dele é um coxo, e agora é a manjedoura, e agora este homem, ao ser sepultado, é sepultado como se fosse um bandido no meio de bandidos, e o seu sepulcro agora é de um senador ali, que é de um senador, e é um sepulcro de um rico no meio dos ricos, e ali um sepulcro que nunca foi usado. Tudo isso são as profecias do Senhor Jesus Cristo sendo cumpridas. Na parte 2 aqui, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário, após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, né, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16 se lê assim: ó, então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sobre os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz. E a Bíblia é bem clara em dizer: ele carregou a sua cruz. Por quê? Porque no meio do caminho, quando ele, veja bem, ele ficou a noite inteira sendo julgado, a noite inteira sem dormir, de manhã chicoteado, judiado de todas as formas. Agora, quando ele está carregando a sua cruz, diz a Bíblia que ele, no meio do caminho, ele cai, e eles constrangem um sirineu, eles constrangem aquele homem ali de um país da África, de Cirene, a carregar a cruz juntamente com ele. Mas a Bíblia me quer dizer, ele carregou até aquele caminho, e aquele homem ajuda ele a continuar. Então, olha que mistério maravilhoso. Imagina aquele homem depois, chegando ao seu trabalho, constrangido a carregar aquela cruz, e agora depois, quando vai perguntar de quem era aquele homem, por que estava sendo crucificado, certamente aquele homem então entendeu quem era Jesus, foi salvo por Jesus, e nós o encontraremos na glória. E Jesus então carrega sua cruz até o Gólgota, lugar conhecido como lugar da caveira. Por que é conhecido como lugar da caveira? Porque aquele monte, ao olhar ele de longe ali, ele tinha um aspecto, né, de caveira. Por isso que eles chamavam lugar da caveira. Em João 19:18 menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar os horrores praticados ali pelos soldados romanos. Então assim levaram Jesus, levaram Jesus, né? E agora o Jesus carrega sua cruz até ali o Gólgota, diante de todas aquelas atrocidades. E agora nós vamos ver nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Então, ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, foram colocados ali dois homens. Ele foi crucificado no meio de dois homens malfeitores. E esses dois homens malfeitores que estavam ali ao lado de Jesus, a Bíblia é bem clara em dizer que um deles tirou sarro de Jesus, criticou Jesus, dizendo: tu não é o Cristo, salva a ti e a nós também. Então agora o outro, Jesus calado, o outro vem e defende Jesus, dizendo assim: tu nem ainda temes a Deus, que reconheceu que Jesus era Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, reconheceu que Jesus era Deus, reconheceu que nenhum pecado ele tinha, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde para ele? E Jesus responde assim: ó,
em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele homem, ele encontra naquele mesmo dia com Jesus, agora no paraíso. Que é o paraíso? Jesus deixou bem claro que o paraíso para os judeus é chamado de seio de Abraão. Para nós é paraíso por quê? Porque todas as pessoas que pertencem ao Deus vivo, que creem no Senhor Jesus Cristo, vão morar lá. Não é um lugar exclusivo para os judeus, né, tementes. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles enquanto o outro zombava de Jesus. Então é curioso notar que a profecia de Isaías também se cumpre aqui, porque Isaías deixou bem claro, né, que ele foi contado com os transgressores, ou seja, na sua crucificação ficou ao lado dos transgressores. Depois a profecia de Isaías diz que no seu sepultamento ele é sepultado entre os ricos. Então olha que contraste. Por que esse contraste? Para mostrar que Jesus é Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, que essas profecias elas mostram contraste de um evento para o outro, contraste assim, que não se poderia ser uma coincidência, não há coincidência, há cristocidência, ou seja, há profecias sendo cumpridas literalmente. No item 2 aqui, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre. Até este vinagre foi levado à boca de Jesus, confirmou-se ali uma profecia também. Também foi confirmada esta profecia. Por quê? Porque havia também essa profecia e que Jesus, né, na sua morte, ali quando ele está para morrer, é levado a ele esse vinagre, esse fel, é levado até a sua boca. Então tudo se cumpre ali. Ao pedir água para saciar a sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência que as escrituras estavam se cumprindo e aquele momento final, como o homem se aproximava, assim ciente da sua missão na terra e da sua missão completada na terra, não hesitou em proclamar. Jesus proclama, quando ele proclama, é uma proclamação de vitória, dizendo: está consumado, tudo está consumado. E aquela frase que ele diz anteriormente, diz assim: ó, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquela ocasião, naquele exato momento, ele sente todos os nossos pecados sobre si. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Quando Jesus recebe toda aquela carga, dizendo, né, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sentindo toda aquela carga do nosso pecado e de imediato vem aquele alívio. Por quê? Porque ele está vencendo. Ele diz assim, ó, tudo está consumado, a ti entrego o meu espírito. Então tudo está consumado, a ti entrego o meu espírito, tudo está resolvido. Então creia que na cruz do Calvário Deus resolveu todas as coisas por nós. No item 3, o sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus. Quem ele era? Ele era um senador. Então este homem que era senador, quando ele chega até Pilatos, Pilatos também fica admirado, né? Porque ele era um discípulo discreto, porque como ele era membro do Sinédrio também, se ele fosse abertamente falar que cria em Jesus, haveria uma perseguição muito grande sobre a vida dele. Agora ele chega até Pilatos, pede o corpo de Jesus. Este homem era rico, este homem era senador, ele era senador ali, e ele era membro do Sinédrio. E ele, José de Arimateia, ou seja, José da cidade de Arimateia. Então dá-se o corpo de Jesus a ele, e ele então no sepulcro que ele tem ali novo, ele recolhe o corpo de Jesus, faz todo aquele preparativo judaico, né, para o corpo de Jesus e coloca Jesus naquele sepulcro novo. Na parte 3, a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou dos mortos, onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo de uma evidência clara da ressurreição do nosso Senhor Jesus. O Evangelho de João tem esse relato, né, após o sábado judaico, Maria Madalena, ela dirigiu-se ao sepulcro. Ela não foi sozinha. Diz na Bíblia que quem a acompanhou, também acompanhou ela Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Então elas foram até Jesus ali, porque que havia esse costume naquela época. Elas iriam ali para jogar muito perfumaria no corpo de Jesus, ungir o corpo de Jesus. Ao chegar ali, a pedra já estava removida e houve uma preocupação entre elas, dizendo assim: quem será que roubou o corpo do nosso Senhor Jesus? Ali elas vêm dois anjos testificando que Jesus estava vivo, e ali a própria Maria Madalena encontra-se com Jesus, e ao encontrar com Jesus, né, ela fica naquela alegria, naquela euforia. Jesus diz para ela: não me detenhas, porque ainda vou para o meu Pai. Então agora no item 2, a ressurreição como base da fé cristã.
a ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé, a nossa mensagem, a nossa fé seria inúteis. Então Paulo deixa claro, né, que essa ressurreição, ela é a nossa esperança. Ele diz assim, ó, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, aquele povo estava vindo para a igreja de Corinto se convertendo, eles estavam trazendo as suas crendices, uma das suas crendices é, não tem ressurreição dos mortos. Peraí, mas se não tem, como é que Jesus ressuscitou? E Jesus não ressuscitou igual o filho da viúva de Naim, ele não ressuscitou como Lázaro ressuscitou, ele não ressuscitou como Elias ressuscitou um menino, Eliseu ressuscitou um menino, não. Ele ressuscitou para viver eternamente, para todo sempre, num corpo glorioso, provando que nós também teremos esse corpo na ressurreição, no arrebatamento, na vida eterna que passaremos com ele. Então, essa é a diferença fundamental, né? E qual é as provas que Jesus ressuscitou? Primeira, baseada no seu próprio dito, que ele deixou bem claro que ressuscitaria o terceiro dia. E segundo, baseado também no testemunho dos apóstolos, que chegou ali Pedro e João, Maria Madalena, depois ele apareceu aos seus discípulos, no primeiro dia que ele ressuscita, Tomé não estava, uma semana depois parece novamente a isso, Tomé está, ele chega perto de Tomé, Tomé fica todo desconcertado, né? Fala, Senhor meu, Deus meu, e também a Bíblia deixa claro que lá em 1 Coríntios 15, versículo 6, ele foi visto numa certa ocasião por mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas viram ele ressurreto. No item 3, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os seus discípulos no primeiro dia da semana, e ele surgiu no meio deles e diz, paz seja convosco. Uma semana surge novamente e diz, paz seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. Então ele apareceu também aos seus discípulos, diz assim, ó, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se a eles assim, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, que é chamado de Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Ele apareceu várias vezes. Aí uma outra ocasião ele aparece, né? Quando ali ele manda que eles joguem a rede mais uma vez, lancem a rede direita, e eles pegam os 153 grandes peixes, aonde Pedro, que João fala assim, é Jesus, aí Pedro estava só com roupa de baixo, né, diz, estava nu, só com roupa de baixo, ficou com vergonha, lançou-se a água, colocou sua roupa, quando chegam à beira da praia, Jesus tinha ali, na brasa ele já tinha pão e peixe, eles comeram juntos. Então olha só, quantas vezes Jesus se apresenta a eles ressurreto, e 40 dias depois da sua ressurreição, ele é assunto aos céus, e depois da sua assunção ao céu, 10 dias depois, ele envia o Espírito Santo para inaugurar a sua igreja. Conclusão, a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Então, a nossa fé é baseada, né? Creio na ressurreição da carne, nosso credo, e a Bíblia diz que Satanás e os demônios não suportam essa verdade, Satanás e os demônios não admitem que Jesus vem em carne. Por quê? Porque essa é a derrota deles, porque eles são inimigo ferrenho do ser humano, e eles venceram o ser humano e venceu o primeiro Adão, mas o segundo Adão, o último Adão, que é Jesus, derrotou eles na cruz do Calvário, veio em carne, não pecou, venceu todas as coisas e expôs publicamente todas as potestades, todas as trevas, triunfou sobre as trevas, venceu as trevas, pisou a cabeça de Satanás e venceu Satanás. Então em Cristo e somente nele, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Vamos para as nossas perguntas. Número 1. A nossa pergunta, de que maneira Jesus foi reconhecido e traído por Judas? Judas então vende ele por 30 moedas, chega lá durante a noite, dá um beijo em Jesus, identificando que ele era o Cristo que deveria ser preso. No item da pergunta 2, em que momento se concretizou a profecia de Isaías? Então a profecia de Isaías, né, que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo-se assim a profecia de Isaías 53, versículo 4 ao 5, se
cumpre o quê? Justamente ali naquele julgamento de Jesus, onde ele foi açoitado, foi judiado, cuspiram em Jesus, bateram no seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele e finalmente na cruz do Calvário ele é crucificado, pregado e o seu lado é transpassado. Então nesse sofrimento ele leva o nosso sofrimento junto. Pergunta 4, segunda pergunta de número 3, né? De acordo com Isaías 53:12, o que realizou durante a crucificação de Jesus. Então, em Isaías 53:12 também cumpre a profecia de Isaías dizendo que ele foi contado entre os transgressores e foi morto entre os transgressores. Pergunta 4, segundo a lição, quem acompanhava Maria Madalena a visita ao sepulcro? Também a Maria, mãe de Tiago, e também Salomé. Pergunta 5, indique uma das razões plausíveis para acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. Então, primeiro que ele próprio falou que ressuscitaria o terceiro dia. Segundo, que chegou-lhe os apóstolos e foi ressuscitado. Terceiro, nós vamos ver os apóstolos vendo ele no primeiro dia da semana, uma semana depois, já estando Tomé junto, que ele falou, né, só duvido, eu só creio vendo. Então todo mundo hoje cita essa frase, né, só acredito vendo. Então Tomé viu também, Jesus apareceu em várias outras ocasiões, e inclusive a mais de 500 irmãos, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, em versículo 6. Tá certo? Então que Deus abençoe você, creia na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e creia que no arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados em corpo glorioso. Que corpo é esse? Aquele corpo que Jesus ressuscita dos mortos. Neste corpo nós veremos por toda a eternidade e principalmente o principal, ao lado do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.